Olá pessoal, eu sou André Seco e aqui começa uma série de vídeos para o Coding Night falando de Entity Framework Core. Nessa série de vídeos eu vou apresentar os novos recursos dessa versão multiplataforma do ORM da Microsoft. Ao longo de toda essa série vocês verão vídeos rápidos e fáceis exemplificando o uso desses novos recursos, para que vocês possam compreender, acompanhar as demos e começar a utilizar esses recursos em suas aplicações. Esse é o primeiro vídeo da série, onde eu dou um overview sobre essa nova versão do framework e alguns detalhes sobre ela. Aqui são algumas informações sobre mim, inclusive os links onde vocês encontrarão não só as demos e também postagens referentes a essa série. Então fiquem à vontade para me seguir e para acompanhar o código que será disponibilizado. Então, para nós entendermos o que é o Entity Framework. Ele é um ORM, ou seja, Object Relational Mapping, ou em português, mapeador objeto relacional. Tá? Ele permite fazer uma ponte entre a sua aplicação que você está desenvolvendo e o banco de dados que você está utilizando, de forma que você não precise se preocupar com fundamentos básicos aí de acesso a dados. Você, como desenvolvedor, se foca na sua aplicação para desenvolver ela da melhor maneira possível e utiliza uma ferramenta que provê diversas funcionalidades e facilidades para que você consiga interagir, e trabalhar com o banco de dados de uma forma mais inteligente. E o que é o Entity Framework Core? É uma nova versão do Entity Framework, sendo que ela foi reescrita do zero, então o código foi todo refeito. Ela é cross-platform, ou seja, ela roda no Windows, no Linux e no Mac. Ao contrário da versão antiga, tá, que ainda existe, que é o Entity Framework do .NET Framework, que rodava apenas e roda no Windows. Ele é modular e suporta vários providers, então você consegue se conectar a vários tipos de banco de dados, como SQL Server, SQLite, MySQL, Postgres e assim por diante. E por que ele é modular? Porque os pacotes são segmentados, onde você vai instalar apenas o pacote do provider que você utilizar, ou o pacote com algum ferramental do Entity Framework Core que você for utilizar também. Você não é obrigado a instalar um pacote que traz todas as funcionalidades e todo o ferramental em um pacote apenas. É uma tecnologia open source, tá? Está disponível no GitHub para todo mundo contribuir, para todo mundo criar novas issues, discutir com o time que está desenvolvendo os novos recursos, tirar dúvidas, sugerir melhorias. Então tem toda essa pegada de open source para contribuição da comunidade. E funciona no .NET Framework e no .NET Core. Então, tanto em um quanto em outro, não é só em projetos criados no .NET Core, como ASP.NET Core e assim por diante. Ele também vai funcionar em projetos que você colocar rodando apenas no .NET Framework. Porém, aí ele fica restrito a funcionar apenas no Windows. Todos os códigos das demos realizadas ao longo dessa série vão estar disponíveis no GitHub, tá? github.com/andreluisseco/efcore.demo. Então lá vocês vão encontrar todos esses códigos para poder baixar e seguir com os estudos. Então pessoal, como um plus para esse vídeo aqui introdutório, eu vou mostrar como criar uma aplicação .NET Core utilizando o Entity Framework Core, tá? Só para dar um overview e mostrar mais ou menos como vão funcionar os outros vídeos da série, mostrando os novos recursos. Então eu estou aqui com uma ferramenta de linha de comando, tá? Esse aqui é o Git for Windows, vocês conseguem baixar ele de forma gratuita, mas também para criar uma aplicação .NET Core vocês podem utilizar a própria linha de comando do Windows, o CMD,
ou também diretamente pelo Visual Studio. Nesse e nos outros vídeos, nós vamos trabalhar com o Visual Studio Code, que é o editor de código open source aí da Microsoft, ok? Então aqui para iniciar, eu estou num diretório qualquer, eu vou criar um diretório aqui chamado EFCore Demo, ok? Dentro desse diretório aqui, eu vou criar uma aplicação .NET Core. Então, .NET New Console. Então, dei um Enter aqui. Ele está criando minha aplicação. E ok, criou. Então, a partir desse momento, como eu já estou dentro da pasta, né, ele já criou a aplicação para mim, já restaurou alguns pacotes padrões. Então, eu dou um code, ponto, que isso aqui faz com que ele abra o Visual Studio Code para mim no diretório atual. Tá abrindo aqui então, eu vou maximizar. E é uma aplicação console, então né, ela é bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no arquivo de projeto, que é o csproj. Tá? Nesse caso, eu vou trocar aqui para 2.0, que é a versão estável até a gravação desse vídeo, né, a versão estável do .NET Core. E aqui, pessoal, então, eu tenho a opção de criar algumas configurações e também adicionar pacotes ao meu projeto. Para trabalhar com o Entity Framework Core, eu preciso adicionar pacotes, né? Nesse exemplo simples, só para vocês entenderem, quem nunca teve contato com o Entity Framework Core e assim por diante, eu vou utilizar, né, um banco de dados SQL Server instalado aqui localmente na minha máquina. Então, vou voltar aqui e vou adicionar aqui um pacote. Então, é .NET Add Package, né? E o nome do pacote, então, é Microsoft.EntityFramework.Core.SQL Server. Isso porque eu vou trabalhar com um banco de dados SQL Server, ok? Então, dá um Enter aqui. Ele vai adicionar o pacote para mim, né? Então, voltando aqui no projeto, vocês veem aqui que ele adicionou esse pacote, né? Já modificou o meu csproj e adicionou o pacote da versão 2.0.2, que é a versão, né, a última versão estável até a gravação desse vídeo. Para eu mexer com comandos no Entity Framework, né, fazer o uso de migrations e assim por diante, eu preciso instalar outro tipo de pacote também, né, que é o pacote do design. Então eu vou aqui, voltar aqui na minha linha de comando, e só vou mudar o final aqui para design, ok? Ele vai adicionar também, conferindo o nosso projeto, adicionou, tá? E não tem nenhum problema de eu adicionar manualmente aqui nesse meu arquivo csproj, sem o .NET Add também. Para exemplificar isso, eu vou adicionar aqui um outro pacote, aqui na verdade uma ferramenta do .NET CLI, tá? Que é essa aqui, ó, .NET CLI Tool Reference, que é o Microsoft Entity Framework Core.tools.net. Isso aqui eu vou colocar na versão 2.0.2 e vou salvar. Isso aqui é para trabalhar com alguns comandos aí, algumas ferramentas que o Entity Framework fornece para nós. Por exemplo, migrations, ok? Quem está utilizando na versão 2.1, que ainda está em preview, não tem mais a necessidade de utilizar esse .NET CLI Tool Reference, pois ele foi integrado no .NET CLI do .NET Core como um geral. Mas como estamos trabalhando com o .NET Core 2.0, né, e EFCore também, vamos tratar com essa ferramenta aqui. Ok? Salvei então o arquivo, vou fechar ela. É bom sempre nós colocarmos um comando aqui, .NET Restore, para ele restaurar os pacotes que nós instalamos. Tá certo? Aí, restauro com sucesso. E aqui vamos vir no Program CS, que é a classe padrão, né, que ele cria numa aplicação console. Aqui eu vou escrever uma aplicação bem simples, né,
é o que você precisa saber de forma básica para trabalhar com Entity Framework Core. Então a primeira coisa, eu vou tirar esse console write line aqui. Eu vou fazer aqui a implementação tudo no mesmo arquivo, tá? Mas nada impede de vocês posteriormente colocar em arquivos separados, até é recomendável, né? Só vou fazer dessa forma para ficar um pouco mais visível aí para quem ainda está começando com esse framework. A primeira coisa então que nós precisamos eu vou criar uma classe aqui comum, tá certo? Então vou criar aqui public class livro. Essa nossa classe ela vai ser mapeada e vai virar uma tabela utilizando o Entity Framework Core, tá certo? Então as propriedades que nós vamos modelar aqui elas vão se refletir no banco e eu vou conseguir trabalhar com objetos dessa classe conectados, né, com essa minha tabela, interagindo, atualizando dados, inserindo dados e fazendo consultas lá no banco. Ok? Então a primeira propriedade que eu vou colocar aqui é uma propriedade int chamada livro_id, que seria a minha chave primária, né? A segunda propriedade que eu vou colocar é o título. Aí eu vou escolher um autor também. Tá certo? E por fim eu vou colocar uma propriedade aqui int também como ano publicação. Então essa seria a minha classe bem simples, não vou inventar muita coisa e é isso aqui. Já tenho uma classe para transformar ela numa tabela e trabalhar com esses dados mapeados na minha aplicação. Próximo passo que é exigido para a gente trabalhar com Entity Framework é utilizar um DB Context, criar o meu próprio contexto. O que seria isso? É uma outra classe de configuração do próprio Entity. Então, eu faço um public class, vou nomear ela aqui de livro context. Ela herda da classe DB Context. Lembrando que essa classe DB Context aqui, ela está dando erro por enquanto, pois ela é uma referência do Entity Framework, então eu preciso adicionar ela aqui. Então se eu clicar aqui na lâmpada, eu vou conseguir adicionar a referência para o pacote aqui do Entity Framework Core. Adicionando ele para de dar erro, tá? Só vamos complementar a classe aqui. Ok, próximo passo é trabalhar aí com uma propriedade que tem um tipo específico do Entity Framework, ok? E ela faz com que nós consigamos manipular os dados que estão na nossa tabela, né, que são refletidos aí em objetos da nossa classe livro. Então, a propriedade, deixa eu só acessar aqui, a propriedade é db7, tá? É o tipo db7, aliás, né? E nós vamos tipar ela aqui com livro, que é a nossa classe. E o nome vamos colocar livros. Então toda vez que nós queremos manipular, né, mexer com a tabela livros lá do banco de dados, nós conseguimos instanciar o nosso contexto e chamar essa propriedade livros. Tá? A partir daqui que nós conseguimos fazer consultas, inserir dados e assim por diante. O próximo passo aqui é criar dois métodos que são utilizados para configuração e modelagem dos nossos dados que vão ser refletidos lá no banco, né? Criação de tabelas e o modo como nós vamos trabalhar com esses dados, algumas opções novas, alguns detalhes de recursos novos também vão entrar nessas configurações que estão dentro desses métodos que eu vou mostrar, tá? Que vão ser vistos a seguir nos próximos vídeos. Eu vou colar ele aqui. Então o método eu preciso fazer uma sobrecarga dele e é um método de configuração, ok? Com o parâmetro dbContextOptionsBuilder. E aqui nós definimos uma das coisas, né, principais, que é qual o tipo de banco de dados que nós estamos utilizando, que nesse caso é o SQL Server, e aqui dentro eu defino qual que é a connection string. Nesse caso eu vou utilizar o meu servidor local, né, localDB, e uma database EFCore, chamada efcore.demo. Porém, ela ainda não existe, eu vou mostrar como criar depois, ok? Então, o outro método que nós temos aqui é
o método de modelagem, tá? Então, também preciso fazer uma sobrecarga nele, e ele é o onModelCreate, tá? Com o parâmetro ModelBuilder, que me dá algumas opções também. Se eu quisesse deixar sem nada, isso aqui iria funcionar, ele ia pegar algumas características, alguns padrões que o Entity já provê para nós, né, para criar as tabelas e tudo mais, mas eu vou mostrar para que ele serve de forma rápida. Então, por exemplo, eu quero configurar alguns detalhes relacionados a essa minha entidade que serão, né, transmitidos ao banco de dados no momento que ele criar o meu modelo. Por exemplo, eu quero modelar e definir qual que é o nome da tabela que o meu livro, que a minha classe livro vai ter no momento que eu criar ela no meu banco de dados. Então, no padrão do Entity, ele traz o nome da classe no plural, então ficaria livros, né? Por algum motivo eu quero mudar, quero modelar de outra forma, então posso trazer aqui modelbuilder.entity, né? Eu tenho que definir qual é a entidade, no caso aqui livro, tá certo? E aqui eu coloco toTable, tá? E aqui eu coloco um nome qualquer, né? Eu vou colocar livro no singular, então essa configuração já faz com que eu possa definir que o nome da tabela vai ser livro e não livros. Como eu disse, são coisas opcionais, mas isso faz muita diferença depois quando vocês forem trabalhar com cenários de alta performance, que vocês precisam modelar da forma correta, sempre é bom fazer isso. Depois eu posso até gravar outros vídeos em relação à questão de boas práticas, como modelar essas propriedades, mapear as suas classes da forma correta, tá certo? Aqui é só para dar um overview mesmo. Eu vou fazer outra configuração aqui, falando modelbuilder.entity livro e definindo qual será a chave primária dela, tá? Então, aqui eu defino que é a propriedade livro ID. Estou fazendo dessa forma, tá certo? Outra questão que nós conseguimos modelar é a questão de trocar o nome de... Se aqui a nossa propriedade está chamando título, eu consigo que o nome do meu campo do banco, na tabela do banco, seja outro, tá? Eu consigo modelar a partir do onModelCreating também. Por padrão aqui eu só vou modificar a questão do tipo de dados. Então o tipo de dados aqui vai ser Entity, né? Livro também, porque eu estou tratando da mesma classe. E vou definir que na propriedade título, por exemplo, né? Ela vai ter um tipo column type, né? Então o tipo da coluna vai ser varchar 50. Por padrão, para propriedades string, né, ele traz nvarchar max, tá, pessoal? Então, se eu deixar sem nenhuma modelagem aqui, ele vai entender que eu estou querendo criar como nvarchar max. Então, como eu quis mudar aqui, eu especifiquei que é varchar 50, tá certo? Tem outra série de alterações, modelagens que eu posso fazer, mas isso aqui é só para exemplificar. Repassando, nós temos então no contexto, né, ele herda de dbContext e tem uma propriedade, aliás, né, que é o db7 tipado aqui para o livro. No caso, se eu tivesse outras classes eu ia fazer o mesmo para trabalhar aí com as minhas tabelas vinculadas ao meu código através do Entity, e eu dou um nome para ela. Aí eu tenho dois métodos, né, um para configurações gerais aí do Entity, como a connection string, né, falando qual tipo de provider que eu estou utilizando, né, o meu banco de dados é SQL Server, e o onModelCreating, que é para parte de modelagem, né, toda a questão de configurar os mapeamentos das entidades que eu tenho no meu código e como elas vão ser traduzidas, como que a minha tabela vai ser criada lá no banco, né, e como que essa troca aí vai funcionar, tá certo? É muito importante essa questão da modelagem correta, né? Já comentei,
mas isso aí pode ser tema de outro vídeo. Por fim, como que nós fazemos a criação do banco e também a criação de consultas e inserir alguns dados nesse banco. Então aqui no método main, que é o método que é executado por primeiro numa aplicação console, tá? Eu vou instanciar aqui então o meu contexto. Então vou chamar ele de contexto mesmo, tá? Ou melhor, vou colocar db, para ficar mais simples, e vou colocar livro context, tá certo? Então aqui eu vou abrir uma nova conexão com o meu banco para poder trabalhar com os dados quando eu chamar o meu db.livros, tá certo? Então, primeira coisa, como eu não tenho a minha base de dados criada, eu tenho como fazer simplesmente o comando chamado db.database.ensureCreated, tá? Isso aqui faz com que ele crie o meu banco de dados. Só que existe a questão das migrations, tá, pessoal? Que é a questão de eu primeiro ver como que ele modelou a minha tabela para depois transmitir e criar o meu banco previamente, antes de executar a minha aplicação. Então, para eu criar um código, né, que é um script, em outras palavras, um script que crie toda a minha estrutura no banco, isso aí é chamado de migration, é para isso que a gente criou, né? Na verdade, está utilizando esse pacote aqui do .NET CLI Tool Reference, tá? E esse aqui do design também. Então, só para exemplificar, eu vou salvar isso aqui. Ele já está com as configurações necessárias. Então, eu vou voltar aqui no meu Git for Windows e vou fazer o comando .NET EF. Perceba que esse EF, né, ele vai funcionar devido àquele .NET CLI Tool Reference, né, na versão 2.0 que a gente colocou. E aí eu coloco migration add inicial. Inicial é um nome qualquer, tá, pessoal? Posso trocar por qualquer nome que eu quiser. Então estou adicionando uma nova migration denominada inicial. Beleza, ele criou, então, ele falou aqui done, né? E no nosso código ele criou uma pasta chamada migrations. Perceba que então ele tem aqui uma classe inicial, tá? Deixa eu puxar aqui para um lado para vocês verem, uma designer e uma snapshot. Aqui essa classe snapshot é aquela que ele vai utilizar aí para manter um histórico, vamos dizer assim, da última atualização de migration no banco de dados. Então é um snapshot mesmo. E aqui ele traz outras duas classes que fazem menção ao que a gente modelou, né? As alterações que a gente fez no código e que vão ser refletidas lá no banco de dados. Primeiro, então, o nome aqui é initial, né? Inicial. E aqui ele vai mostrar dois métodos, um up e outro down. O up é o que ele vai fazer quando nós mandarmos persistir essa migration lá no banco. Então ele vai criar uma tabela, nome livro, né? Porque a gente definiu isso lá na modelagem. Ele também está falando aqui que o livro ID ele vai ser a minha chave primária, aqui embaixo, né? Está falando isso. E está também definindo a questão do título, né? Que nós mudamos. Então ele vai ser do tipo varchar 50. Perceba que autor, que também é string, ele não está colocando nada. Então ele vai ser varchar max, tá? Ele vai seguir a convenção. Tá? E alguns outros detalhes. Para persistir isso aqui no banco, para executar essa migration lá no banco, então é outro comando que a gente vai utilizar. Então é .NET EF database update, tá certo? Então ele vai persistir, vai executar esse modelo, esse script e vai criar o nosso banco de dados modelado da forma como a gente definiu. Então deu certo aqui, né? Ele aplicou e vamos ver no banco de dados como que isso se refletiu.
Eu estou utilizando aqui o SQL Server Management Studio, tá? Que é uma ferramenta gratuita também que você consegue utilizar aí para gerenciar as suas bases de dados SQL. Eu estou conectado aqui no local DB já. Vou atualizar aqui as minhas databases. Ele já criou então aqui o meu banco, tá? Deixa eu mostrar aqui então. Ele criou a minha database efcore.demo. Ele criou uma tabela chamada livro. Depois eu vou mostrar as colunas. E ele criou uma tabela chamada EF Migration History, que é o que controla, né, quais são as migrations que eu mandei para o banco, quais foram aplicadas e tudo mais. Então só vou mostrar o que tem dentro dessa EF Migration History, tá certo? Então ele falou aqui, ó, a migration inicial foi aplicada no banco, né? E mostra a versão que eu estou utilizando aqui do Entity Framework. Aqui na minha classe livro, eu tenho então as colunas que eu modelei no meu banco, tá certo? Então, livro ID é a minha primary key. Aí tem o ano de publicação, autor e título. Perceba que o título está como varchar 50, porque eu modelei da forma correta lá. E autor está em varchar max, que foi o que eu comentei. Tá? Então ele fez dessa forma. Mostrado então como ele criou, como ele persistiu essa migration. Vamos voltar para o nosso código. Beleza. Isso não era necessário, tá, pessoal, executar uma migration e tudo mais, se eu fizesse esse comando aqui. Mas, como eu expliquei, migration serve para você ter um script, né, olhar primeiro as alterações que vão ser feitas no banco e depois executar ela com calma, ver se tudo vai ser executado da forma correta, ter a opção de fazer um rollback, tá? Então voltar a versão anterior, a migration anterior que foi executada no banco, então você tem uma segurança a mais, tá certo? Então aqui eu vou fazer agora uma operação de insert no banco e também vou fazer uma consulta simples. A primeira coisa, eu vou copiar aqui para ser mais rápido, eu estou adicionando 2 livros, tá? Primeiramente, essa primeira questão aqui do new livro, eu estou apenas criando um novo objeto da classe livro, que nós temos lá embaixo, definindo o título, né? Domain Driven Design, tá? Um livro aqui do Eric Evans, e ano de publicação 2003. E também estou adicionando outro livro chamado Agile Principles, Patterns and Practices no C#. É do autor Robert C. Martin, tá? Ano de publicação 2006. Após criar esses 2 livros, eu estou adicionando no db.livros, né, que é a minha propriedade db7 aqui do contexto. Então, como eu comentei, eu vou utilizar ela para fazer várias coisas, né? Adicionar no banco, excluir, atualizar e também fazer consultas. Então, eu estou adicionando esses novos objetos que eu criei dentro desse db.livros, tá? Só que, mesmo eu adicionando, ele ainda não persistiu no banco, né? Não salvou no banco os dados. Então, para isso, eu tenho um comando chamado db.savechanges. Isso aqui vai falar que todas as modificações que eu fiz aqui vão ser atualizadas, né? Vão ser persistidas lá na minha base de dados. Ok? Então aqui eu vou fazer uma consulta com os dados que eu acabei de inserir. Então primeiramente só estou escrevendo aqui na tela do console mesmo, né? Resultados. E aqui eu estou chamando o meu db.livros, que acabou de inserir coisas no banco. Ele vou fazer um for each em todos os dados, né? Todos os livros que ele tiver na tabela. É isso que ele vai fazer. Então db.livros, não estou fazendo nenhum tipo de filtro. Já estou mandando ele fazer um for each. E a cada iteração desse for each ele vai fazer uma impressão na tela com o título, tá certo? E o autor do livro, né? Se espera que traga 2 linhas conforme as que foram adicionadas no banco. Então eu vou salvar isso aqui. E agora nós vamos executar a aplicação aqui na nossa linha de comando. Então eu vou dar um .NET Run.
Ok, executou já, tá, pessoal? Então, ele trouxe aqui para mim os dados e eu vou voltar aqui no meu banco e vou consultar os dados da tabela para saber se ele realmente inseriu. Então, tá aqui, né? O autor Eric Evans, Domain Driven Design, né? O título, e o outro livro aqui também do Agile Principles. Ok? Bom, então esse foi um exemplo aí de código bem simples, o que a gente precisa para trabalhar com Entity Framework, o que são as migrations, né? Como que a gente trabalha com isso. Depois eu posso me aprofundar mais no assunto, deixe aí nos comentários o que vocês acham, se é necessário entrar nesse mérito. E também a questão da modelagem, né? As boas práticas de modelagem das nossas entidades lá no Entity Framework também. Bom, esse primeiro vídeo da série é apenas introdutório para dar um overview bem rápido sobre o que é o Entity Framework Core. Não é objetivo desses vídeos serem longos e cansativos, então você já pode acessar o segundo vídeo dessa série, já demonstrando uma das novas funcionalidades do Entity Framework Core. Ok? Nos vemos lá.